Ai, ai. Depois de um bom tempo sem endinho, sem uso de endinhos, o retorno de um endinho. De endinho returns. Ok, eu acho que tá tudo no lugar. Vamos fazer um aquecimento, né? Começar com alguma coisa tipo... O Luba. Ele julga babacas no chat e se emociona. Oi, Lubinha. Sou babaca por não perdoar minha mãe e por deixar que o meu padrasto me expulsasse de casa, ok? Morei com minha mãe e meu padrasto de 2017 até agosto de 2020 e ainda não consigo perdoá-la. Nossa, saiu no meio da pandemia. Falou 2020, eu me remeto instantaneamente a esse tempo meio conturbado. Ela me culpa e diz que devia me desculpar com ele por ter sido grossa com ele. Ele diz que eu fui culpada por ter sido expulsa. Ele diz, eles usavam minha pensão para comprar guloseimas só para eles e me deixavam sem lanche mesmo eu estudando no integral e usavam para ir ao motel. Ok, então claramente eles estavam cometendo... eu não sei, na verdade, dizer se isso é crime ou não, mas... Eu imagino que sim, porque o dinheiro que você recebe, eu imagino que do governo, a pensão, é para ser destinado para você, para os seus estudos, para sua alimentação, para você se sustentar, para você viver, porque teoricamente, provavelmente eles não tinham, tô presumindo aqui, mas é o que geralmente acontece, né? Eles não tinham todos os fundos necessários para manter você, então eles precisavam de auxílio, certo? Eu tô muito errado até agora. Pensão é pai? Não necessariamente. Não. Ah, porque é do padrasto, é verdade. A pensão que o pai dela pagava, no caso. Às vezes é o governo que redireciona esse dinheiro, inclusive. Mas... Enfim, veio do pai dela, é verdade. Eu tava viajando. Lembrei que ela falou padrasto, inclusive. Então, claramente, eles estão cometendo uma coisa que se... Eu não sei aí qual o limite legal do negócio, mas eu imagino que não pode fazer isso. Eu imagino que não pode fazer isso. Então, se você ficava sem lanche e acabou sendo grossa ou estúpida com ele, e aí ele expulsa você de casa, claramente eles estão errados na história, e você não. Não sei quantos anos você tem ou tinha naquela época, mas se for menor, o que eu presumo que era, porque você recebia pensão, pior ainda, tá ligado? Agora, o quanto a perdoar... A pensão vai até 24, mano. Então, não exatamente não de ser de menor. E você ser babaca ou não é uma coisa que eu não sei dizer. Eu não sei. Você não é obrigada a perdoar a sua mãe. Você não é obrigada a ouvir o que ela tem a dizer. No fundo, vou diminuir um pouco essa qualidade. Você é obrigado a fazer isso, mas talvez isso seja benéfico até pra você. Eu não sei como é que tá a sua cabeça hoje, mas eu não sei se você guarda rancor ou se você realmente tem raiva. Tipo, ninguém é obrigado a perdoar, né? Não é uma coisa que você seja obrigado a fazer, mas vai fazer mal mais pra você do que pra pessoa. Ninguém sofre o malefício de não perdoar alguém, senão quem não tá perdoando. Não sei se eu me fiz entender, mas a pessoa odiada, ela não sente, ela não tem aquele sentimento que você tem. Então, no fundo das coisas, no final das contas, só você tem esse sentimento guardado em você. Só você passa pelo que você passa. Então, meio que você que se ferra nesse processo todo. Eu não sei se estou me fazendo muito claro, mas assim, no final das contas é você que se ferra. É você que vai sempre se ferrar, mano. Não tem jeito. É você que sofre dessas escolhas de perdoar ou não. É você que tem a memória. É você que tá guardando aquela pessoa com você, mesmo que seja um ódio por aquela pessoa. Então, o malefício é seu. Pelo que aconteceu e tal, o que seria normal se você tivesse, mas às vezes a gente fica mal com essas coisas. Às vezes aquele sentimento ruim que a gente nutre por outra pessoa faz a gente ficar mal. Então, não sei se ter uma conversa com ela e falar, não, você foi extremamente babaca, você foi uma pessoa que eu contava com a minha vida, que permitiu que uma pessoa que nem é da minha família, de sangue, né, me tirasse de casa e você não fez nada, etc. Pode soltar isso tudo pra ela e aí ficar bem, talvez. Ou não falar nada e continuar bem também, não sei. Eu diria que você... Não é uma questão de ser babaca ou não pra mim, tá? Eu não acho que é uma questão de ser babaca ou não. Eu acho que é mais uma questão do que vai fazer você bem. Se falar com ela é uma coisa que você quer, gostaria pra fazer bem, deixar isso no passado e não sei. Ok. Se você não quer, porque é uma coisa que te traz ansiedade, você não quer falar sobre isso, você tá bem, você vive a sua vida em paz e não quer mais relação com ela e tal, e está bem com isso, ok também. Vai mais do que você sente vontade aí de fazer e mais do que você pensa. Mas
Claramente eles são os babacas da história. Nisso daí, eu diria. Terminei o namoro por comentários sobre outras pessoas que meu namorado tava querendo. O seu namorado queria ficar com outras pessoas, você ouviu esse comentário de outras pessoas? Eu não entendi. Ele continuou mesmo comigo, falando do meu desconforto. Devolvi e falei sobre um garoto que eu gostava. Ah, o seu namorado fez comentários sobre outras pessoas que ele tava querendo. Ok. E ele continuou falando com você sobre isso, mesmo com você estando desconfortável. Ok. E aí você devolveu na mesma moeda e falou sobre um garoto que você gostava. Ele chorou e terminamos. Conversamos e ele quis voltar. Prometeu mudar. Voltamos e ele até que melhorou. Mas um dia eu tava mal, então não busquei ele no colégio pra não descontar a frustração. Ele reclamou me culpando. Fiquei muito triste, então terminei. Após uns dias, ele implorou pra voltar, mas recusei. Então presumo que você quer saber se você foi babaca da história. Eu acho que vocês dois foram muito infantis. Duas crianças. Pouco basicamente. do histórico que eu vi, vocês estão melhor afastados um do outro. Me parece uma coisa meio tóxica. Até se não parecer pra vocês, eu tô dizendo. Que quando você fala que tá desconfortável com alguma coisa que outra pessoa tá fazendo, essa outra pessoa, a reação normal é não continuar fazendo o que ela está fazendo pra te deixar desconfortável. E pior ainda é devolver na mesma moeda, sabe? Tipo assim, então... Não é uma coisa muito saudável, tá? Você propositalmente querer provocar uma pessoa, ou irritar uma pessoa, ou deixar ela desconfortável, propositalmente, mesmo que pareça inofensivo, fazer isso propositalmente não é legal. Não é uma coisa legal. Então não dá pra gente... Eu tô desfocando muito porque, não, é um negócio infantil, beleza, o pessoal não tá apto a lidar com o problema, mas ao mesmo tempo eu tô pensando, será que eu devia ter uma meta de inscritos? Ele tem, olha só, ele tem uma meta de 1000 inscritos. Eu devia manter uma meta e manter essa meta aberta e na hora que for atingida dobrar a meta. Talvez seja algo a se ponderar. Achar que é, porque não é. Uma pessoa bem consigo mesmo, uma pessoa saudável da cabeça, uma pessoa que tá segura, não faz isso. E tem 3 neurônios na cabeça. Mas acho que... Eu sou muito bom em julgar pessoas babacas de histórias que eu leio no subreddit, mas quando que é pra falar que tal pessoa foi babaca, que vocês estão me mandando histórias pra eu dizer se vocês foram babacas ou não, na verdade é uma coisa que me deixa... Eu não sei se eu devo dizer a palavra babaca, mais ou menos. Os dois foram um pouquinho babacas, eu diria. Everyone sucks. Ele não quer julgar as pessoas que apoiam ele, tá ligado? Então, é complicado. Assim, babaca, não, mas talvez seja uma decisão inconsequente no final do mês, quando tiver que pagar as contas. Pois é. Minha mãe tem um problema com bebidas. Pouco mais de um mês atrás aconteceu uma situação que um disparo foi feito na minha direção. Quero acreditar que não foi pra me ferir. Meu ex me considerou babaca por não denunciar ela. O trabalho dela permite o porte e posse de arma. E minha família me considera babaca por cogitar. Eu não tenho como sair daqui porque eu não tenho lugar. História muito resumida, mas eu não fiz nada pra merecer o que aconteceu. Não sei o que fazer. A pessoa atirou na sua direção. A pessoa ainda tá no chat? Tá, ok, ótimo. Porque daí você vai ouvir o que eu vou falar. Beleza, ok. Vamos lá. Primeiro, óbvio que você não fez nada pra merecer isso. E ninguém faz algo pra merecer isso. Eu não acho que as pessoas ao seu redor estão sendo uma rede de apoio muito boa. O seu ex te considerar babaca por você não querer fazer uma coisa que prejudicaria a sua mãe, querendo ou não. Mano, você atiraram na sua direção, cara. Como assim alguém atirou na sua direção e você... Não, velho. Não. Oh, meu Deus. Não. Considerar babaca é uma atitude babaca. Porque ele, acredito que enquanto vocês namoravam, ele deveria ser uma pessoa que... Oh, não. Propositalmente, mesmo que pareça, me considerou babaca por uma pessoa que aliviaria a tensão pra você. Tensão, não a atenção, desculpa. Tensão. Então, ele deveria ser uma pessoa que não te causasse mais ansiedade. Ele deveria ser uma pessoa que te daria um suporte melhor do que dizer o que você tem que fazer e te considerar babaca por você não fazer o que ele acha que você deveria fazer. Começa por aí, então. Eu acho que ele tá errado em colocar esse tipo de pressão em você e ainda mais chamar ou te considerar terrivelmente errado. Acho que tá sendo babaca em não fazer isso. Acho que ele deveria ter muito mais compreensão e empatia com você naquele momento. Igualmente, eu vou falar a mesma coisa sobre a sua família. De te considerar babaca por cogitar em denunciar o fato de que a sua mãe, que tem um problema com bebidas, usou uma arma de fogo e disparou ela dentro de casa na sua direção. Sua família é tão ruim quanto seu ex, na minha opinião. Porque uma pessoa que tem problemas com bebida precisa de tudo menos de pessoas que reforçam tipos de comportamentos como esse. Ah, e daí que ela fez isso? Ela te acertou? Não, ela não te acertou, então pra que tu vai falar? E eu vou um pouco mais longe. Na próxima vez ela acerta. Na próxima vez ela acerta. E aí? Eu tô ficando puto? Na próxima vez ela acerta a pessoa, cara.
Ah, mano! 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 Ah! Respira e volta. Que nossa senhora. Que existe alguma coisa muito errada aí com o fato de uma pessoa que tem problemas com bebidas alcoólicas e tem posse de arma. Então você definitivamente não tá nem perto de ser babaca da história. Quanto a denunciar ou não a sua mãe, eu não sei se você quer a minha opinião. Na verdade, eu nem sei o que dizer, porque isso tem que partir de você. Eu acho que, na verdade, é mais uma questão de você medir as consequências aí do que isso causaria. Igualmente, as consequências de não falar nada pra ninguém. É uma situação bem ruim, é uma situação horrível. Eu não consigo me imaginar nessa situação. Eu acho que tem que ver essas duas coisas. Primeiro, analisar a consequência de falar alguma coisa ou não falar. E analisar a segunda coisa. Eu consigo me sentir segura dentro da minha própria casa? Você tem que se fazer essa pergunta. Se a resposta for não, provavelmente você tem que fazer alguma coisa. Provavelmente. Se a resposta for sim, eu consigo me sentir segura até sair de casa? Até ter minha própria vida e ficar longe disso? Não sei se a resposta seria sim pra isso também. Mas se você não se sente seguro na nossa própria casa, não tem nada de errado em responsabilizar a sua mãe, tá? Não é você que tá fazendo isso. Se ela precisa de ajuda em relação à bebida, se ela precisa de ajuda em relação a outras situações e tal, isso não isenta uma pessoa de ter responsabilidades. Isso não isenta De uma jeito pessoa de nenhum. cometer um crime. Isso não isenta uma pessoa de fazer o que ela quiser. Mesmo De que estar você fale alguma errada, coisa, tá mesmo ligado? que você denuncie, mesmo que você peça ajuda, independente do que acontecer com ela, a culpa não é sua. A responsabilidade não é sua. A responsabilidade... Tipo, as pessoas terem problemas não dão isenção delas criarem novos problemas para outras pessoas. Eu não sei por que isso não é um senso comum, tipo, mas ela passou por isso, 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 e beleza, cada um passou pela sua experiência. Só que se todo mundo jogar um contra o outro, aí que a merda acontece. Tipo, se eu pegar o meu problema e jogar em você, e você pegar o seu problema que era meu e jogar em outra pessoa, só vai seguir uma lista, velho. Só vai seguir uma linha. Sem fim. E as escolhas foram dela. Se ela pagar pelo que ela fez, a culpa não é sua. Ela é responsável pelas próprias atitudes. E se ela tiver que pagar pelas atitudes que ela cometeu erradas, ela deveria pagar pelas atitudes que ela cometeu erradas. Tamo junto. Quero sair da casa dos meus pais o mais rápido possível. Eles me ridicularizaram e são narcisistas. É tão foda que eu só fui perceber do ano passado por terceiros. Meu namorado me apoia. Cara, pior que narcisista agora virou um troço que todo mundo sabe o que é narcisista. Todo mundo sabe o que é narcisista. E todo mundo consegue identificar o narcisista. Com plena convicção. Plena convicção. É muito estranho. Tipo, como se todo mundo agora fosse assim. Não, o cara tem algum problema, ele faz alguma coisa, ele, sei lá, se vitimiza demais, dá algum problema, ele é narcisista. Pronto, acabou. E não funciona assim, velho. Não funciona assim. Tem diferentes graus, a pessoa pode ser levemente narcisista, assim como gravemente narcisista, mas não funciona assim. Enfim, gatinho para acalmar. Gatinho para acalmar. Acalmamos? Ok. Vamos lá. E não ter contato porque chega a ser difícil passar uma semana sem ter uma crise sequer por pressão. Eles dizem me conhecer mais do que eu mesmo e não querem que eu siga o que eu quero fazer porque eles acham que não é trabalho. Aí você quer saber se você é babaca ou não por sair da casa dos pais, eu presumo. Assim, eu não sei do que exatamente você tá falando, mas... numa maneira geral, ridicularizar o próprio filho ou qualquer coisa do tipo não me parece uma coisa produtiva. Se é uma red dizem flag, conhecer né? você Vamos melhor ser do que sinceros. você mesmo e etc, mas ainda assim ficam te ridicularizando e fazendo pressão e tal. E já começa, pra mim eles já estão errados aí, entendeu? Pra mim eles já não estão sendo muito responsáveis. Não é assim que se lida com problemas, né? Se lida com problemas conversando e tentando entender o outro lado e por aí vai. Não tem nada de babaquice em você querer se afastar de pessoas que ficam ridicularizando Que você te fazem e mal. te ajudam, tá ligado? Mesmo elas sendo seus pais.
Às vezes, infelizmente, nossos pais têm mais problemas que a gente. Luba, meu ex terminou um relacionamento de 3 anos comigo por causa de um intercâmbio. Foi extremamente babaca com a desculpa do término e eu, obviamente, fiquei extremamente mal, pois amava muito ele. Beleza, ele foi fazer intercâmbio, então. Agora, apenas 3 meses depois, estou em um relacionamento sério e ele acha que eu sou babaca por superar rápido. Tudo bem resumido, obviamente, mas e aí, sou? Não. Ele não faz mais parte da sua vida. Por que você tá ouvindo a opinião dele sobre você ser babaca ou não em relação com alguma coisa que ele não tem absolutamente nada a ver? Eu não tenho nada a ver com isso. Ele não faz mais parte da sua vida. A opinião dele é completamente irrelevante. A opinião dele só vai ser relevante, estranho, só vai ter a relevância que você der. Só vai ser importante baseado na importância que você der, porque ele basicamente. O que ele tem a ver com você superar ou não as coisas? Não, o que ele tem a ver com você? Rápido, ficou mal, ficou triste, ficou frustrada. Se a pessoa terminou com você e ela não manteve nenhuma conexão de amizade, acabou? A opinião dela não importa mais pra você. A pessoa não importa mais pra você. Acabou. Acabou. Pô, 3 anos de relacionamento é bastante coisa. Tô ficando nervoso, mano. O que ele queria que tu fizesse? Tô ficando nervoso. A resposta certa é, não importa o que ele queria, porque ele não tem mais nada a ver com você. Ex, se fosse bom, não seria ex. Acho importante dizer essa frase de vez em quando. Sim, essa realmente foi demais. Eu fiquei chocado com a audácia do ex-namorado. Ele que quis terminar, e aí ele vem e diz, putz, mas aí tu superou meio rápido, né? Que babaquice é essa? Você não tem mais nada a ver com as bocas em que minha língua entra agora. Então, lide com isso. Bloqueia esse cara. Por que você tem acesso a coisas que ele escreve? Ex, se fosse bom, não seria ex? Essa frase me pegou de jeito, mané. Às vezes, o problema é a gente. Mano, tem um texto enorme nos comentários dele. Querer que minha mãe vá de 2, 3 milhas. Ela tem uma doença incurável e está sofrendo. Eu ouço ela gritar de dor toda noite. Ela tem demência e estou vendo meu pai acabar com a saúde dele. Eu não consigo cuidar dela, tanto por ela ter abusado de mim e me torturou psicologicamente, fisicamente durante 20 anos. Até tentou-me 1, 2, 3 milhas. Ao meu ver, seria melhor ela 1, 2, 3 milhas, assim ela não sofreria mais e meu pai também não iria mais acabar com a saúde dele. Cara, será que ele vai ler isso? Será que ele vai ler isso? Eu... não sei. Não sei. Essa frase me pegou de jeito, mané. Às vezes o problema é a gente. Às vezes o problema é a gente. Muitas vezes o problema é o ex. Mas às vezes o problema é a gente. O ponto é, se ex fosse bom tanto pra mim quanto pra outra pessoa, não seria ex. Manda ela tomar no famoso. Essa é a jogada dessa frase, entendeu? Porque se fosse bom, eu seria uma pessoa melhor. Se fosse bom, ele seria uma pessoa melhor. Entendeu? Se não é... Manda ele tomar no famoso. Luba, sou babaca por querer que minha mãe... Deixe de ele vai ler. Ele vai ler. Oh God. Oh God, no. Oh God, no. Eu vou me esconder atrás do bichinho, mano. Na moral. Ela tem uma doença incurável e está sofrendo. Eu ouço ela gritar de dor toda noite, porque ela tem demência. E estou vendo meu pai acabar com a saúde dele porque eu não consigo cuidar dela tanto por ela ter abusado de mim e me torturou psicologicamente e fisicamente durante 20 anos. Até tentou... Ao meu ver, seria muito melhor ela morrer, assim ela não sofreria mais e meu pai não iria mais acabar com a saúde dele. Ok, esses estão me pegando desprevenidos. É muito comum a gente ver pessoas que têm entes queridos e familiares que estão num estado muito grave de saúde e que já estão, assim, na finaleira, né? É muito comum. Só que às vezes essa finaleira dura anos. Minha família já lidou muito com Alzheimer. Eu já vi muita gente da minha família literalmente se deteriorar, diversos motivos. De saúde, né? Óbvio, no caso. Cirrose, Alzheimer, Parkinson, enfim, muita coisa. E é muito comum a gente se deparar com esse tipo de sentimento. Putz, seria melhor se essa pessoa realmente descansasse. Seria melhor se essa pessoa parasse de sofrer. Seria melhor se as pessoas em volta parassem de sofrer. É sempre uma batalha filosófica na minha cabeça isso, porque eu não quero chorar nessa live, eu não quero chorar nesse vídeo, enfim. Mas é uma batalha muito filosófica na minha cabeça, porque eu não gosto de pensar nas pessoas como fardo. Cacete.
Chorou, chorou, chorou. Boa, boa. Mas eu não tô entendendo o ponto dele. Eu me deparei muitas vezes com esse problema. Trazer até um pouco de foco para poder ficar mais para frente aqui, mais enfático. Já passei inúmeras vezes pela situação de pensar que tanto ser um fardo quanto se livrar de fardos. Entender que as pessoas querem encontrar um fim para suas dores. E familiares e algumas pessoas agarram essas pessoas, muitas vezes, talvez numa condição que é completamente... são completamente desfavoráveis, assim, a pessoa em si está em um sofrimento constante, não está encontrando sentido ou graça na sua própria existência, e ela quer finalizar aquilo com, digamos assim, uma doença terminal. E ela quer finalizar aquilo, mas os familiares impedem, eles estão relutantes, são eles que não querem, mas se a pessoa não quer lutar e se a pessoa não tá lutando pela própria existência, digamos assim, o que nós que nos mantemos aos nossos desejos egoístas de manter aquela pessoa ali, o que nós seremos capazes de verdade? Dificilmente nós vamos ser capazes de mudar uma opinião, mudar uma história, mudar uma vida, se a pessoa não quer. Isso é basicamente fazer um esforço de 90-10, sendo que você tem que se esforçar pela sua própria vida. Você tem que estar vivo, você tem que estar capaz de fazer alguma coisa por aquela pessoa. Dificilmente a gente consegue dar 100% da nossa vida e mais 90% da vida de outra pessoa para poder mudá-la. Isso é absurdo. É absurdo. Não tá saindo exatamente como eu queria. Eu tô sentindo que a boca fica muito estranha. Sabe? Como ela se abrisse demais, mas de repente não... Não sei essa movimentação, não. Mas tudo bem, vai. Pensar nas pessoas como um fardo. Assim como eu não gostaria de ser um fardo para as pessoas, se alguma coisa acontecer comigo, se eu ficar doente ou se eu desenvolver um Alzheimer da vida ou coisa do tipo, porque é bem provável, inclusive, já que 13 dos 14 irmãos do meu avô morreram, né, com Alzheimer. Eu não gosto de pensar nas pessoas como um fardo, mas é comum a gente ter esse tipo de pensamento, né? Eu preferia que essa pessoa realmente descansasse, que essa pessoa parasse de sofrer, no caso. Mas eu acho que na sua história não é só isso. Eu acho que tem muita raiva, né, envolvida, obviamente. Se houve abuso físico, abuso psicológico, se houve isso, eu acho que tem muita raiva envolvida aí. E eu não acho que é mais sobre a sua mãe morrer ou não. Eu acho que é mais sobre você. É sobre o que você sente, o que você nutre dentro de você. Eu não acho que é uma coisa saudável. Eu não acho que é uma coisa que vai te fazer bem no futuro. E talvez seja melhor focar as energias em não pensar se você é babaca ou não por querer que essa pessoa, né, morra ou não logo, porque ela tá doente e tá fazendo mal para as pessoas, e enfim. Acho que é mais sobre você gastar as energias e entender como que você pode ficar bem com isso. Porque a realidade é que se a sua mãe falecer, mesmo ela tendo feito todas essas coisas horríveis, você vai se sentir mal. Tudo vai ficar bem depois. Não é sobre ela estar viva ou não, é sobre aqui dentro. Então eu acho que é essencial você buscar ajuda nesse sentido. Porque se você não resolver, a pessoa vai ter ido embora e você não vai ter outra oportunidade de resolver com ela se você tentar. Porque não é... as coisas não vão ficar magicamente bem depois que ela falecer. É isso que eu tô tentando dizer. Enfim, eu me emocionei porque essa parada que eu disse que eu não gosto de ver as pessoas como um fardo, foi uma frase que eu quase não consegui falar porque eu já vi muito e tô vendo isso na minha família de novo, então não é uma coisa fácil pra eu falar sobre, mas eu entendo.
Eu perfeitamente Forças entendo. Lobinha. Não é como se eu já não tivesse pensado isso também. Ah, seria bom se essa pessoa descansasse de uma vez, sabe? Porque ela tá mal, ela tá sofrendo, ela tá ruim. Eu já tive isso até com animais de estimação. Eu e o Léo sofremos muito com a Misty, porque Nossa. ela tinha uma doença crônica, não tinha o que a gente fazer. A E Misty, tudo que a gente fazer, cara. a gente fez. Mas, no fim é isso. A gente não quer que a Mano, a gente não quer que sofra Misty. mais. Só que a história não é sobre isso, né? Não é sobre só isso. Não sei se é sobre isso também, mas enfim. Eu acho que é mais uma coisa que precisa ser tratado dentro, né? Enfim, mas enfim, vamos lá. Deixa eu ler o próximo. Deixa eu botar meu óculos que eu não consigo ler. Fui o babaca por contar pra uma pessoa uma traição. Ok? Eu estava no intercâmbio. Você não é o ex da pessoa da história, né? Da outra. Eu estava no intercâmbio e o meu colega de quarto era muito cuzão. Ok? Ele ficava com uma menina. Ah, você não contou a sua traição. Ok, esquece. Ele ficava com uma menina, mas ficava de papinho com outras. Um dia, ele fez coisas com uma menina comigo no quarto, achando que eu estava dormindo. Fiquei bravo e contei pra menina que ele estava iludindo. Eles não namoravam, mas achei que ela precisava saber. Fui o babaca? Acho que você não foi babaca necessariamente. Claramente o cara é o babaca da história, em questão de traição. Só que é sempre... Tem nuances muito complicadas sobre você contar pra uma pessoa que essa pessoa está sendo traída por outra, né? Pelo namorado, etc. Existem muitas nuances aí. Na maioria dos casos, sendo completamente sincero, na verdade não importa se você conta ou não. O negócio raramente muda. Às vezes você é visto como babaca da história por ter se metido no relacionamento. Às vezes você causa uma coisa no relacionamento, uma briga e etc. E no fim as duas pessoas se acertam e você sai como o cuzão da história. Principalmente quando são dois amigos. Você vai lá, não consigo ver minha amiga sendo traída, não consigo ver meu amigo sendo traído, vou ali e falo. No fim, você é o chutado do grupo de amigos, porque você se meteu no relacionamento, foi cuzão em falar, entre aspas, né? Foi cuzão em falar, falou, não tinha que falar, não sei o quê. As duas pessoas continuam juntas. Foi o que aconteceu? Exatamente. Então, assim, não é que você foi babaca, mas é que eu acho que você... Cara, o que eu vou falar pode ser muito complicado, tá? Mas... Até tem... A carinha dele. Oi, bebê. Ih, travou. Vai aparecer. Aê, coraçãozinho. E aí, bebê? Tudo bom? Olha só o Endinho, como ele tá lindo, olha. Ele está... Olha só esse deslumbrante indivíduozinho. Olha como ele tá fofinho. Tá tão bonitinho. Ai, eu tô muito boiola com esse bichinho. Mesmo que a boca dele não esteja funcionando perfeitamente bem e eu não tenha meios de configurar isso super bem. Eu estou tentando. Ainda tá muito bonitinho. Ah, mas como você está? Como você está se sentindo? Como está sua mente? Como está seu corpo? Como estão as coisas? Tentando fazer alguma coisa que você acredita que é legal, você consegue ser uma pessoa invasiva. E ser uma pessoa invasiva raramente é uma coisa boa. Eu acho que você tomou uma responsabilidade pra você que não é sua. Acho que você se meteu numa coisa que você realmente não tem nada a ver. Porque a gente é visto numa situação muito ruim. Que às vezes você tá vendo ali uma pessoa que você ama e ela tá sendo feita de trouxa, e aí você vai e fala, sabe? Porque você ama aquela pessoa, você não quer que ela seja trouxa, e ela claramente tá sendo. Então você vai e fala. Só que... Mas aí a pessoa continua sendo trouxa por escolha. Agora, sabendo, estando completamente ciente de sua trouxice. Que, cara, é muito difícil você ver esse tipo de situação acontecer que melhora a situação. Eu vou falar um negócio pra vocês. Eu simplesmente me desliguei de duas pessoas na minha vida, completamente. Eu cortei duas pessoas da minha vida porque eu não queria estar nessa situação de saber que a pessoa de um lado fazia coisas e a outra pessoa não sabia. Literalmente. Eu faria isso, porque realmente não é problema meu, eu não tenho nada a ver e eu não sou obrigado a ser amigo de uma pessoa assim, entendeu? Isso faz muito tempo, tá? Faz muitos anos. E ele fazia certos tipos de comentário. Ah, porque ela... Tal pessoa não vem hoje, e aí eu tava... Cara, teve uma vez que esse cara me disse a seguinte frase. Ah, eu saí com uma guria, e aí ela tava vendo um vídeo no celular, quando eu fui ver era um vídeo teu, e aí ela curtia muito o seu trabalho e tal, não sei o quê, e eu... No caso, ele tava contando que traiu a namorada, e que a amante gostava dos meus vídeos. Como assim, velho? Que bugado. Meu Deus. E eu não troquei o negócio de novo. Mas tava dando pra ouvir ele, né? Então tá bom. Tô feliz que passei em todas as disciplinas do facul sob ameaça, mas passei. Que bom. É maravilhoso você ter passado em tudo. Fico muito feliz por você. Ai, ai.
assim, cara, eu meio que, eu nem respondi nada, eu acho. Eu fiquei assim, é o que eu faria, tá? Eu me afastaria. O cara é cuzão, ele... Pelo que eu entendi, você não era nem amigo dessa outra guria. Então, eu acho que também você se meteu onde não devia, cara. Tipo assim, não no sentido de que você tá sendo babaca. Você não é babaca. O que eu quero Mas dizer é que você passou uma onde linha não devia, é que que você arranjou não tava coisa pra cabeça que traçada. não precisava, tá ligado? Você não precisava disso na sua vida. Então, sei lá, cada caso é um caso, obviamente, mas... Não, mas, velho, tipo, a pessoa é seu colega de quarto, aí o maluco faz os bagulho do teu lado. Eu ficaria indignado por mim mesmo. Da pessoa fazer o bagulho do meu lado, na caruda, e não sofrer nenhuma consequência. Não ia ter. Não. Eu ia fazer ali de algum jeito. Eu, hein? Gatinho. Veja, eu tenho um plush de gatinho agora. E esse fone, ele aparece. Eu consigo tirar ele depois. Mas é muito legal esse fone. Caso específico, eu só acho que você não precisava disso na sua vida. KKK, entendi, legal, exatamente. Nossa, nada a ver, eu contaria, ficaria com a mente pesada. Mas daí... Outra coisa que eu vou falar, que pode soar babaca. A sua mente pesada é problema seu. 90% dos casos em que você fala, você conta sobre uma traição de outra pessoa, o negócio, não o tiro resolve. sai pela culatra. O tiro sai pela culatra. Nesse meu caso específico, com essas duas pessoas, eu era muito amigo da pessoa A, essa que me contou que saiu com outra guria e tal, e que assistiu os meus vídeos. Eu era muito amigo dessa pessoa A. A pessoa B, no caso, a namorada dele, eu não era tão próximo. Eu não falava tanto com ela. Eu falei poucas vezes na vida com ela, inclusive. Então não era sobre ela ou sobre ele. Era sobre eu estar numa situação em que ele estava fazendo uma coisa que eu não concordava. Você tá no meio. E digo mais, em poucas interações que eu tive com a pessoa B, era uma pessoa que ficava pegando o celular dele porque desconfiava das coisas. Era uma pessoa que já sabia de certas traições e não fazia nada. Era uma pessoa que se colocou na situação porque ela quis. Eu não vou me meter. Eu não tenho nada a ver com isso. E não é como se eu falasse alguma coisa, como se eu tivesse falado alguma coisa, a situação ia mudar. Não vai. Eu não acho nem que ela era tóxica. Eu não acho que ela é tóxica, inclusive. Não acho que era essa a questão. A questão é que ela já desconfiava, ela sabia de certas coisas, ela olhava certas coisas, eles brigavam. E mesmo assim... não é assim, não sei o quê. Não é bem assim, então... Eu não vou meter, tá ligado? Então, se eu fico com a consciência pesada em relação a isso, o problema é completamente meu. Eu não vou dumpar a minha consciência pesada no relacionamento de duas pessoas achando que vai mudar alguma coisa, porque eu não tenho nada a ver com isso. Nesse meu caso específico, tá? Cada caso é um caso, como eu falei. Ok. Não, eu ia mandar uma história aqui, mas aí eu lembrei mesmo. que a pergunta não seria sou babaca, e sim sou trouxa. Muda. Fala assim, sou babaca. Você absorve demais um bagulho que não é seu, e aí se torna um problema seu que não era. Só tende a piorar pra você, porque a pessoa amanhã ela pode estar bem com a outra pessoa. Ela pode estar mal hoje, mas amanhã ela tá super bem, tá sentando em cima, e você fica lá com cara de tacho, de idiota, de preocupado, que perdeu tempo e perdeu emoção e se pesou pra aquilo. Opa, a gente tem uma atualização. Só pra contextualizar, depois que contei, ela me agradeceu. O menino se juntou com a menina que traiu ele, e eles se juntaram pra tentar dizer que eu estava alucinando e dormindo. Meu Deus do céu, te tiraram pra louco ainda. A menina voltou com ele e eu fiquei como o maluco da parada, mas sou bem resolvido comigo mesmo, não peguei pilha, mas é como você disse, eu não me meteria de novo. Essa é a questão. Porque a gente entra numa questão moral. Pronto. E pensa assim, não, o certo é falar, o certo é... mano. Sabe, ajudar essa pessoa que Mano. Tá aí. Aconteceu o que a gente falou. que tá sendo enganada. Só que na maioria dos casos, a gente que sai como louco. Tá ligado? Bah, eu ri, desculpa. Mas tem que rir mesmo. Tem que rir da guria, trouxa, muito trouxa, do cara babaca e da situação. Porque, tipo, é o que resta, tá ligado? Peraí, Nicolas, deixa eu ler. Você mandou mais alguma coisa? Na moral, tipo cara. Isso? Ah, tá. Então, no caso, eu me sentir culpado por... não falar alguma coisa. Entendi. Bom, é uma coisa... É como eu falei, cada caso é um caso. Cada caso é um caso, sabe? É diferente você ser amigo durante 10 anos de duas pessoas, as duas pessoas são igualmente amigas suas, você... e aí, de repente, a pessoa A vai lá
Você descobre que a pessoa A fez alguma coisa. E aí você se vê numa situação que, meu Deus do céu, mas a gente tem um almoço marcado domingo, a gente vai sair no cinema, segunda noite a gente vai não sei o que, a gente tem uma viagem marcada. E aí você, o que que eu faria nessa situação, tá? Se fosse nesse nível de amizade, tá ligado? Eu falaria pra pessoa A, ou tu conta, eu quero dizer, sinceramente, eu quero falar ou tu conta ou eu conto, mas eu não sei. Pra ser bem sincero, eu não sei. Se Não fosse- vai acontecer, porque se aí fosse o cara minha vai mãe, meter o falaria. louco. Se fosse uma amizade de 10 anos, eu provavelmente falaria também. Eu falaria, pra ser bem sincero. Olha o Léo lá no falaria fundo. não com o sentido de, tipo, ser moralmente superior, mas mais no sentido de, tipo, eu acho que essa pessoa merece saber e eu não sou obrigado a conviver com esse tipo de situação. Falaria pra Gabi. Meu ponto é que, na maioria dos casos, o negócio não se resolve e você é que é chutado do grupo de amigos porque você é dado como louco ou metido, tá ligado? É que, na minha cabeça, é uma discussão muito filosófica, porque não é minha responsabilidade contar. A responsabilidade de contar, de falar e de admitir o erro é da pessoa que traiu, tá ligado? Esse é o ponto que eu não consigo tirar da minha cabeça. E que eu falar alguma coisa até pode mudar a situação do namoro em si, Dificilmente. da relação em si, mas não vai resolver os problemas dos dois, entendeu? Sei lá. Falaria por pena mesmo? Pena não é uma coisa muito validável, tá? Em questão de saúde mental, falando pelo menos. Nem pena, nem culpa, inclusive. Culpa não é uma coisa que se valida. Não é um sentimento válido que você nutre. Tá ligado? Responsabilização já é outra coisa. Tomar a responsabilidade pelas minhas atitudes. É diferente de sentir culpa, tá ligado? O último, por Sim. enquanto, os próximos ficam pra próxima live. Pode ser? Sou Certo. babaca por pensar em terminar meu relacionamento, porque não tô tendo muita atenção. Já vou responder, não. Não é babaca. Então, tô no relacionamento de um Como ano e nossas rotinas mudaram muito. Meu namorado tá super ocupado e cansado porque treina bastante, 24 horas por semana, por dia. 24/7. Mas, tipo, eu não me sinto mais tão amada por ele. Quando a gente tá junto, a gente não faz nada praticamente. Ele não é tão carinhoso mais e super seco por mensagens. Eu já conversei algumas vezes com ele, mas sei lá. Parece que muda um pouco. Eu quero ver mais ações e ouvir menos eu te amo aleatório. Enfim. Não é a atenção que eu quero, é só sentir que não sou a única apaixonada no relacionamento. Não, você não é babaca. Definitivamente não é babaca. Eu entendo rotinas mudarem, mas a questão Isso não pode mudar a se sua você não relação. faz parte dessa rotina, se você não faz parte de... Se ele não faz a parte dele, que é estar num relacionamento com alguém, você não é babaca em querer sair de um relacionamento. Fazer coisas juntos em casal, atenção, carinho e passar tempo juntos é o mínimo, bro. É o mínimo. Pelo que você tá me falando, ele não tá fazendo nem o mínimo. Eu acho que é isso aí. Se sentir amada, inclusive, é o mínimo. Eu diria que você merece mais. E olha que eu acabei de te conhecer. Diálogo sempre resolve tudo? Eu discordo dessa frase. Nem sempre resolve. Eu acho que diálogo ajuda a resolver. Ajuda a entender o que precisa ser feito pra resolver. E às vezes resolver. E às vezes terminar e resolver. Então, nesse sentido, o diálogo realmente resolve tudo. Você tem razão. Eu tava errado. Vou ler mais uma. Eu sou babaca por ir contra os princípios da minha família. Vamos lá. Tenho 17 anos e sou Princípios da sua agnóstico. família? O resto da minha família é cristã. Amo muito eles, tá. mas Não. tenho medo de contar que sou agnóstico e ser deserdado ou até excluído da família caso conte. Eu Isso é adoro que normal. agora eu vou dar conselhos sobre sair do armário, só que em relação em ser agnóstico. Interessante. A ironia do destino. Eu não tô achando ruim a mensagem, não. Eu tô achando interessante eu tô achando interessante essa vida. Ou que meus pais tentem forçar eu a voltar pra ir pra igreja contra minha vontade de novo. Amo muito minha família, mas tenho medo disso e até um pouco de vergonha por ir contra os princípios da minha família. Mas que princípios? Dízimo? Esse é um princípio da família? Não é obrigado a seguir princípio de ninguém. Não é obrigado. Se você tem os seus princípios, você vive a partir dos seus princípios. A vida é sua, né? Não é dos seus pais. Mas eu também não entendo o porquê contar que você é agnóstico. O porquê... Não precisa, você não deve isso a eles. Não é como se você precisasse disso. Você não precisa falar. Assim como você não precisa da aceitação deles por você ser agnóstico. Não é uma coisa... Não é um problema. Você não tem problema nenhum. Mais um. Meu namorado está se sentindo rejeitado porque minha libido está baixíssima. Tenho tido pouca vontade de fazer as coisas. Por conta de anticoncepcional, mas antidepressivo. O que é perfeitamente normal. Tem muito depressivo que... Acho que a maioria... Ou se não todos, que abaixa a libido. Eu já passei por isso também, inclusive. Mas ele tá se sentindo rejeitado, certo? Por conta de anticoncepcional ou antidepressivo. Às vezes só quero dormir, mas descobri que isso tá magoando ele. Tô sendo babaca? Você não tá sendo babaca, mas nem ele tá sendo babaca também. Só que ele se sentir rejeitado é uma questão dele. Ele é que tem que entender isso, não é você que tem que entender por ele. Você claramente tá lidando com as suas situações, com os seus problemas. E eu entendo ele se sentir assim, do jeito que ele se sente também. Só que é uma coisa que ele tem que ver com ele. Tô sendo babaca, eu nunca cheguei a explicar sobre libido com ele. Talvez se eu conversasse ele entenderia. Mas daí tudo... Pô, lindo VTuber. Que ótimo, mano. Fico feliz que você gostou.
Enfim, vamos Então, terminar. é o vídeo difícil aqui. também, né? Eu presumi que vocês já sabiam disso, que ele já sabia disso. Fala com ele. Não quero dizer que você foi babaca, mas você foi um pouquinho não comunicativa. Porque não dá pra saber, né? Se ele se sentiria muito melhor sabendo que é por isso. Provavelmente ele se sentiria muito melhor sabendo É muito que mais tá fácil acontecendo alguma sabendo coisa que é por isso, né, que não é caralho? ele que... Porque assim, ó, eu imagino as inseguranças que ele pode estar passando também. É tudo questão dele? É. Mas eu imagino certas inseguranças que ele deve estar passando. Putz, será que meu corpo mudou? Será que ela não gosta mais de mim? Será que ela não me ama mais? Será que eu tô feio? Será que eu preciso mudar alguma coisa em mim? São coisas que poderiam terem sido resolvidas se um diálogo, se uma conversa acontecesse, você tivesse explicado isso. Eu já namorei com uma pessoa que precisou tomar um remédio específico uma vez, durante um período de tempo ali, que ele me disse, a psiquiatra me falou que isso aqui pode baixar a libido, não sei o quê. Eu assim, tá. E aí, não é que a gente não fazia nada, é que quando Mas fazia, é que diminuía. ele tinha um clique. Tipo, sabe? Não tinha o desejo antes, mas é como se ele tivesse entendido que, tá, é pra isso aqui que a gente vai fazer agora. Entendeu? Uma coisa assim. Enfim. Mas, pois é, eu acho que conversar, sim. Acho que conversar, sim. Tenho que dar. Não é assim também, chat. É tipo, opa! É tipo um clique, tenho sabe? que dar. Não sei. Tô transando, não é isso também. É isso. Chama ele pra conversar, exatamente. Chama ele pra... Boné do Roblox. Bom, Chama ele pra... Esse... O chapéu do boné do Roblox, mano. Não, equipe Rocket, cara. Para também. Aí também para, né? Para.